Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal de YouTube da Susana Rodrigues e da sua amiga psicogata Maruki, que visa um público geral e falar sobre alguns dos temas que têm a ver com a psicologia em geral. Hoje, a pedido de algumas pessoas que veem os nossos vídeos, vamos falar um bocadinho sobre homossexualidade, heterossexualidade, ou seja, orientação sexual e papel ou identidade de género. Está muito na moda falar sobre estes temas, não é? Independentemente se é moda ou não, o que interessa aqui entender é que é um tema que é querido, muito boa gente e que de algum modo merece talvez que falemos um bocadinho sobre eles. Não só para pessoas que estão a confrontar-se pela primeira vez com estes problemas, quer porque sejam pais de pessoas que têm estas problemáticas, ou quer que sejam as próprias pessoas, ou porque alguém poderá eventualmente também ter curiosidade. Eu devo dizer que eu usei a palavra problemática, mas usei-a mal. Usei-a mal porque assim não é problemático eu ter uma orientação sexual X ou Y, ou Z ou D, ou A ou B, pouco interessa, e não é problemático eu ter uma identidade de género que pode não ter a ver com aquela que era expectável da minha pessoa. Isto não quer dizer que, de algum modo, nós estejamos na presença de uma problemática. Não tem que ser. Vamos fazer aqui uma pequena incursão histórica à questão da orientação sexual, só para percebermos. Por considerações estatísticas, ao longo do tempo da humanidade, percebeu-se que há uma maior tendência para que pessoas de um determinado sexo escolham como parceiros sexuais e de relação pessoas do outro sexo ou do sexo oposto. Obviamente que se formos fazer, como eu disse, uma análise estatística, maioritariamente a população humana revela uma orientação heterossexual. Um sexo e o sexo oposto. Obviamente que há outras pessoas que revelam outro tipo de atratividade e de orientação sexual face ao mesmo sexo que o seu. E é isso que nós chamamos homossexualidade. Até aqui nada de novo. Mas por causa desta tendência estatística, por causa de se verificar maioritariamente que a heterossexualidade é o que tem mais expressão em termos de número, é o que existe mais na realidade humana, então, como se considerou, nesta tendência vulgar do ser humano de dicotomizar as coisas normais e as anormais, se dicotomizou e se convencionou que a heterossexualidade é a normalidade e que a homossexualidade é a normalidade. Ora, isto veio criar, ao longo dos séculos, uma postura, uma leitura e uma compreensão da homossexualidade totalmente errónea e totalmente fora da realidade que as pessoas que a sentem e que a vivem têm na sua vida. Vamos pensar um bocadinho na vida animal, ou seja, nas outras espécies, na vida selvagem inclusive, e também com os nossos animais domésticos, a homossexualidade expressa-se naturalmente. Não é uma bizarria da natureza, não é uma anormalidade. Nascemos homossexuais ou tornamos-nos homossexuais, haverá ou não uma característica mais ou menos genética, mais ou menos biológica, orgânica, ou o que quiserem chamar. Nós não temos ainda a certeza, a ciência ainda não chegou a isso, mas sabemos de uma coisa, é tão vulgar e normal ter uma tendência sexual homo como ter uma tendência sexual hetero. E, portanto,
O que era normal é que nós, seres humanos, convivêssemos com as duas orientações de igual maneira. Mas a história pregressa do homem veio-nos mostrar exatamente o contrário. Ou seja, o facto de tendencialmente existirem mais pessoas heterossexuais e de a escolha, a orientação sexual da maior parte das pessoas ser mais heterossexual, considerou-se quando alguém expressa o contrário, que essa pessoa está a desviar-se do que é considerado normal. Então é um comportamento desviante e se considera uma patologia, uma perturbação. Logo aqui começa a vinculação ao que é errado. O facto de haver menos expressividade, estatisticamente menos pessoas que têm uma orientação sexual homossexual, isso não quer dizer que seja uma anormalidade, uma bizarria, uma doença ou uma patologia. Até porque existe na natureza, em qualquer outra espécie, existe na vida selvagem e até existe muitas vezes nos animais domésticos. Quem tem animais domésticos não discordará certamente do que eu estou a dizer, porque não é invulgar vermos que alguns animais têm uma orientação sexual face ao mesmo sexo, ao seu sexo. Ora, esta história de menos número de pessoas homossexuais e mais número de pessoas com orientação heterossexual, ter considerado que o que é normal é a heterossexualidade, foi-se propagando, foi-se divulgando ao longo do tempo e tornou-se quase que um dogma e aceitou-se esta, e eu agora é que vou chamar bizarria de pensamento. Vamos pensar o seguinte, expressivamente em termos estatísticos, há muito mais pessoas credinas, os chamados canhotos, do que as pessoas destras que trabalham com a mão direita. Não, é o contrário, certo? Expressivamente, há muito mais pessoas destras do que pessoas credinas e ainda menos pessoas ambidestras que fazem tudo com ambas as mãos. Então vamos dizer assim, as pessoas credinas são bizarras, as pessoas ambidestras também são bizarras, são aberrações da natureza. Acreditem que durante muitos séculos foi assim considerado. E não foi assim tão há pouco tempo que se virou um pouquinho a visão, a leitura que se tinha disto. Conheço muitas pessoas, inclusive pessoas da minha família, que foram contrariadas durante o ensino primário pelos professores ou professoras da primária, em tempos que já lá vão bem entendido, mas no início do século XX, obviamente, até meados do século XX, ainda se contrariava o facto de uma pessoa escrever com a mão esquerda porque se considerava que era uma tara. Uma tara, uma bizarria, uma patologia, algo anormal. Então o que era normal era ser destro. Então os miúdos eram obrigados, a alguns era-se-lhes amarradas as mãos esquerdas, obviamente, para não trabalharem nem escrever com a mão esquerda. Ou o professor batia na mão esquerda quando a criança pegava no lápis, na caneta, ou seja, o que for, para trabalhar com a mão esquerda. Alguns pais também o faziam. Eu estou a pôr aqui a culpa um bocadinho nos professores, obviamente que não é só isso. Alguns pais e algumas mães faziam o mesmo. Não podemos culpabilizar as pessoas em causa pelo que faziam. Era uma questão cultural e uma questão popular. Era o que se acreditava. Não nos esqueçamos que a sociedade vive de crenças. Se eu acredito que isto é o que é vulgar, anormal e aceitável, eu vou eu vou aferir o meu comportamento, vou validá-lo na direção daquilo que acredito e que toda a gente acredita e que é considerado o vingente e o normal. Mas a verdade é que a história também tem-nos mostrado que há um ligeiro e subtil, uma ligeira e subtil diferença
entre o que é normal e o que é anormal. E às vezes até bizarro, aqui sim, é falarmos sobre normal e anormal. Se calhar temos que começar a abolir dentro da nossa cabeça, dentro do nosso discurso, dentro do nosso comportamento, esta dicotomia entre aquilo que é normal e o que é anormal. O que é normal é bom e o que é anormal é absolutamente intragável. Ora bem, todos estes dogmas societais, populares, tradicionais, culturais, ao se perpetuarem, trazem ou trouxeram muitos problemas a quem, de algum modo, não revela um comportamento chamado dito regular ou normal. E, portanto, com a orientação sexual para o mesmo sexo, foi considerado também uma bizarria e uma anormalidade. Obviamente que não é. Obviamente que todos nós somos filhos de um Deus maior. Todos estamos em pé de igualdade no que respeita à nossa orientação sexual e no que respeita a muitas outras coisas, obviamente, mas hoje estamos aqui a falar nisto. E, portanto, uma criança que se desenvolve e que começa a crescer, que entra na peri-adolescência, na pré-adolescência, vamos chamar-lhe assim, que entra na adolescência e na vida adulta, a entender-se e a perceber que, de facto, teve uma... ou tem uma orientação sexual um pouquinho diferente da maior parte dos seus coleguinhas da escola, do yoga, do judo, do futebol, etc., etc., começa a fazer algum sentido para esta criança de que ela não tem os mesmos privilégios que as outras crianças. Começa pelo facto de a maior parte dos pais terem dificuldade em aceitar o facto e começarem eles próprios a considerar dentro dos comportamentos da criança, ou porque é um rapazinho e brinca demasiado com as rapariguinhas, as amigas são todas femininas, as bonecas são os seus brinquedos e não os carrinhos, gosta muito de malinhas, de vestidos e por aí fora, e tem alguns trajetos, alguns gestos mais femininos e está muito conectado, por exemplo, com a mãe e com as coisas que a mãe faz, com os comportamentos mais femininos e menos masculinos, menos o futebol, menos os carros, menos as motas, menos o ciclismo e por aí fora, que é um mundo mais masculino. E, portanto, os pais começam a notar que, de facto, há qualquer coisa que não é igual aos outros filhos ou aos filhos dos outros, seja o que for. E, portanto, começam a considerar que há algo que não bate certo, como se a orientação sexual não batesse certo, não é? Mas pronto, para a cabeça dos pais não bate certo. E, portanto, começam-se a dar conta de que, facto, que há ali qualquer coisa. E quando se apercebem nitidamente que, de facto, o jovem, a criança, seja a idade em que tiver, está com uma orientação sexual diferente, começam a haver problemas. Porque não se aceita ter um filho assim, porque dentro da cabeça dos pais teria que ser uma criança heterossexual, ou seja, igual à maioria, e que, de algum modo, há qualquer coisa errado, como se houvesse errado nisto, não é? Mas há qualquer coisa errado. Muitos pais até se autoculpabilizam porque acham que tem a ver consigo próprio, um gene qualquer, defeituoso, qualquer coisa que fizeram, que disseram, ou que seja o que for, ou alguma herança de um ano passado, onde houve qualquer coisa assim semelhante, e, portanto, no silêncio até se autoculpabilizam de um problema, não é? Mas o problema não é este. O grande problema é quando um pai ou uma mãe, ou pais, não é? Ou pessoas de referencial educativo, quando são os substitutos dos pais, bem entendido, não vão aceitar que a criança ou que o jovem tenha esta orientação. E aí sim, aí já podemos começar a falar em problemática. E começa a ser uma problemática porque a criança ou o jovem começa a crescer e a entender-se como uma pessoa que não é aceite naquilo que ela é incondicionalmente.
e, portanto, terá que ser aquilo que os outros querem que ela seja. Mas, obviamente, a sua biologia, a sua tendência, a sua atratividade não é heterossexual. Isto, acreditem que se faz confusão na cabeça dos pais ou dos educadores, imaginem o que será também para a criança, que vê maioritariamente em seu redor que os seus amiguinhos e que as pessoas que conhecem não são como ele, maioritariamente. Aí vai sentir-se também ele diferente, e sentir-se diferente é uma coisa muito má na psique humana. Quando eu sinto que não jogo na mesma equipa que as outras pessoas, que não faço as mesmas coisas, que não me sinto atraído pelos mesmos comportamentos e pelas mesmas atividades e tarefas, que vejo o mundo de uma maneira diferente, que me sinto atraído em termos sexuais por pessoas com outra, que veem o mundo também como eu, não é? E que têm o mesmo sexo do que eu. Isto tudo também faz muita confusão dentro do mundo da criança ou do jovem. E não é por acaso que muitas vezes se dão depressões nas crianças com orientação sexual homossexual e que se dão e que se encontram ideias suicidas também, muitas vezes na criança com esta orientação e que de algum modo se sente descontextualizado e não aceite pela sociedade, pelo mundo, até por aqueles que ama e que supostamente o deviam de amar. E a sexualidade começa a ser vivida de uma maneira mais subreptícia, mais escondida, mais secreta. Perdão. E é como se tivéssemos que viver a nossa sexualidade como algo escondido, não é? Como algo paralelo, que de algum modo é pouco aceite e não entendido pelos outros. Este segredo, esta maneira de ter que viver a vida como se tivéssemos um outro mundo, um segundo mundo, que não podemos partilhar com a maioria das pessoas, porque eles nos vão colocar o dedo na ferida, ou não vão aceitar, ou que ativam tudo o que eu não desejo, que é sentir-me posto à parte da sociedade, fará com que eu viva internamente uma vivência psíquica conturbada, de muita intensidade, de muita tristeza e de não aceitabilidade. Baixa autoestima, baixa autoimagem, dificuldades na aceitabilidade do corpo e até na própria orientação, dificuldades com os parceiros ou as parceiras que irei encontrar na minha vida e muitas vezes eu, para satisfazer os outros que me rodeiam e que são os meus referenciais, eu tento contrariar a minha orientação e seguir uma orientação heterossexual, às vezes até caso, até tenho filhos, mas não sou feliz totalmente. E quando um dia dou o grito do Ipiranga e digo chega, também tenho que ser feliz, há uma espécie de curto-circuito nas relações que me rodeiam e nas pessoas que me amam. E vão me achar louco ou louca, porque de facto decidi, ao final de não sei quantos anos, assumir-me como uma pessoa que procura a sua felicidade. Ora bem, ter uma orientação sexual diferente daquela que é estatisticamente a mais encontrada no mundo humano não é de facto uma bizarria e, portanto, não é um problema. Se eu conseguir viver com a minha orientação sexual como não sendo um problema, se eu conseguir viver e aceitar-me a mim próprio também como uma pessoa íntegra, saudável e que tem o direito de procurar a sua felicidade também no campo sexual,
seja com uma procura de alguém do meu sexo ou de alguém de outro sexo, e até porque muitas vezes há pessoas que têm orientação sexual bi, ou seja, são de facto atraídos pelos dois tipos de sexo, e isso também não é uma problemática, mas se eu conseguir aceitar que eu próprio viva tranquilamente com as minhas escolhas e com aquilo que é o que me compele a ser feliz, então tudo estará bem. Mas os pais, os orientadores, os professores, as pessoas significativas na nossa vida também têm que começar a pensar que, de algum modo, ninguém escolhe a heterossexualidade. Então também ninguém escolhe a homossexualidade. Não há genes defeituosos, não há hereditariedade maligna e não há anormalidade nisto. Viver a nossa sexualidade como uma coisa que nós aceitamos e o outro aceita é um dos caminhos para a felicidade. Claro que existem muitas outras dimensões que também nos fazem felizes, mas esta é uma delas. Muitas vezes as pessoas, quando nos procuram com problemáticas associadas à orientação sexual, vêm com elas próprias uma dificuldade em se aceitar no seu desvio, porque se consideram desviadas ou desviantes, ou porque alguém ou alguém na sua história também os considera assim, e com dificuldades em também aceitar que a sua vida pode passar por uma escolha deste estilo e que pode ser feliz mesmo com esta escolha. Claro, sem falar depois também das problemáticas de base, de como a família, de como os educadores, as pessoas de referencial educativo viveram e vivem esta escolha da pessoa. Sobre este tema ficaríamos aqui horas, dias, um curso inteiro, não é? A falar sobre este tema. É, de facto, uma situação que não é fácil de viver para muitas pessoas. Eu costumo dizer, não esteja sozinho neste seu sofrimento, procure ajuda. Há, de facto, há maneiras de nós podermos viver de maneira saudável a nossa homossexualidade e, hipoteticamente, e também a nossa identidade de género. Este vídeo já vai um bocadinho longo, eu vou deixar a identidade de género para referirmos noutra altura e podermos falar nela um pouquinho mais à vontade, sem pressa e sem ter que vos comprometer tanto tempo da vossa vida e do vosso tempo a ver um vídeo super comprido. Até breve!